ontem, então foi super tranquilo. Eu vi um vídeo no YouTube ontem, aí eu falei, vamos testar. Aí eu fiz uma live teste usando o computador e o celular, eu vi que deu certo. Que é melhor que no Insta é só 1 hora que ele deixa, né? Depois ele corta. Sim, é. E até melhor para quem está falando, porque eu morro de medo de falar em câmera, essas coisas todas, eu sempre fico travada. E ontem, quando a gente fez por aqui, foi muito mais tranquilo, porque eu não vejo as pessoas, né? Entrando e saindo, Aham. ou falando alguma coisa, daí eu falei, meu Deus do céu, melhor assim. Eu sempre fui assim, né? Nunca gostei de falar câmera, essas coisas. Até as lives, até iniciar mesmo, meu Deus. Estava recusando os convites e agora vem um atrás do outro. Quando veio o primeiro, veio todos. Eu falei, vamos participar também, né? Deixar de ser bobo um pouco, né? Ah, mas é gostoso aproveitar, né? Já que não pode fazer nada nessa quarentena, bater um pouco Exatamente. É bom mesmo. para compartilhar aqui. Aqui, o sol tá falhando um pouquinho o seu áudio de vez em quando. Eu não sei se o meu tá falhando também. Não, o seu não. O meu está falhando? É, um pouco às vezes. Aí eu já ajeito isso já, então. Deixa eu abrir pelo Face, que eu consigo ver o pessoal comentando. Fê, você quer falar de geral, futebol feminino, minha experiência? Vamos falar, conversando de tudo um pouco. Eu vou perguntar também sobre futebol feminino, como que tá para vocês aí por conta da pandemia, quarentena. Tá, só eu tava no futebol masculino, tá? Esses últimos 2 anos. Não sei se Ah, beleza. tu viu. Aí, o ano passado eu trabalhei com o Osmar Loss, aí só fazendo a parte de analista mesmo. E esse ano eu estava num projeto de empresários também, só como analista e auxiliando também. Então, de treinadora mesmo, a experiência foi antes da ferroviária e na ferroviária depois, né? Aí depois só auxiliar e analista. Legal. Ô, Mi, nós já estamos online aqui, já tem bastante gente acompanhando a nossa live. Se quiser se apresentar para quem não te conhece, fique à vontade. Então vamos lá. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Michele Cânitz. Tenho alguns anos já de futebol aí que eu venho trabalhando, são 8, quase 9 anos. Sempre eu iniciei aqui no Sul, sou do Rio Grande do Sul, com o futebol masculino, na categoria de base, então passei como treinadora, auxiliar, coordenadora, um pouquinho de tudo, porque eram instituições pequenas e a gente acaba fazendo um pouquinho de tudo sempre. Depois disso, eu tive minha primeira experiência como analista de desempenho numa equipe profissional, aqui no Rio Grande do Sul mesmo, onde a gente disputou a Série A2 do Campeonato Gaúcho. Foi uma experiência muito bacana, porque sair da categoria de base para o profissional te dá te dá outras opções, te dá uma experiência muito enriquecedora também. E aí foi onde eu ingressei no futebol feminino. Depois que eu saí aqui do Sul, tive a oportunidade de ir para a Ferroviária, e foi uma experiência muito gratificante, porque desconhecia o contexto do futebol feminino, desconhecia as atletas, desconhecia a cidade, como que funcionava, e fui super bem recebida por todos, principalmente pelas atletas, que tiveram um carinho muito grande e me ajudaram muito a crescer como profissional. Então, a minha iniciação no futebol em São Paulo, eu devo muito a isso, né? Depois que eu saí da Ferroviária, eu acabei indo para o Corinthians, Audax Corinthians, na época era parceria. Fiquei como analista de desempenho na Copa Libertadores. E no ano seguinte, depois da competição, virou só Corinthians, eu fiquei de auxiliar e analista. Até o final do ano de 2018,
onde eu voltei para o futebol masculino, e aí tive uma experiência também única, disputei o Paulistão daquele ano, do ano passado, com o profissional Osmar Loss, que também era uma experiência fantástica. E hoje, atualmente, além das aulas que eu dou e de tudo que eu vinha fazendo em relação ao campo, ainda estava participando de um projeto onde eu fazia o papel de analista e auxiliava também o treinador com o objetivo de venda de atletas. Então, a gente avaliava e analisava atletas da categoria sub-20 para tentar colocá-los, inserir eles num grande clube. E aí, além das aulas que eu dou um pouquinho, né, de vez em quando a gente tem outras funções, estou aprendendo a fazer esse tipo de função também, e também a questão da estrutura da Comebol, que eu sou há 2 anos, que é uma nova porta que se abriu e que é muito gratificante estar participando da Comebol e falando um pouco mais do futebol feminino, porque é um assunto que a gente fala bastante na Comebol, e o desenvolvimento da modalidade como um todo na América do Sul. Então, é um pouquinho da minha história aí, um pouco resumida, mas já são alguns anos de experiência no futebol. Legal. Mi, eu acompanho bastante, na verdade, comecei a acompanhar mais agora o futebol feminino, o masculino eu sempre acompanho, e para nós que estamos assistindo de fora, não só na Ferroviária, lógico, mas em todos os clubes, nós percebemos muita diferença, não só questões de treinamento, questões financeiras de salário e mais administrativamente. Tem muita diferença, sim. A gente já viu várias jogadoras de renome como Marta falando que é um buraco gigantesco a diferença do futebol masculino para o feminino. Você que trabalhou nos dois, como que você vê isso? Tem uma diferença, acho que grande ainda em relação a isso, porque o futebol feminino ainda ele não algumas instituições não estão tão organizada como deveria estar, e muitas vezes a organização e o planejamento não necessariamente requer dinheiro, ele facilita os processos, porém, obviamente, com o dinheiro você consegue ter mais profissionais direcionando talvez esse buraco que a Marta comentou, né? Você consegue organizar melhor uma estrutura para o futebol feminino. Mas de um contexto geral, necessariamente não é só o futebol feminino que tem esse buraco, né? Porque quando a gente fala do futebol masculino, a gente muitas vezes fica olhando só a Série A, Série B, né, do Campeonato Brasileiro, que estão os melhores clubes, com melhor estrutura, enfim, com o melhor aporte financeiro, mas a gente deixa de falar do que move o futebol, isso é 1% dos 99% que existe de clubes e instituições que realmente, diariamente, tem muitos problemas. Então, eu sempre digo, não é só o futebol feminino. O futebol feminino, ele ganhou uma visão muito grande agora, um apoio muito grande com relação à mídia, porém tem problema sim, questões estruturais sim, mas aos poucos eu acho que todas as instituições elas estão encaminhando para uma melhora a cada ano e a cada momento que passa, né? Então, a cada momento a gente vai conquistando um espacinho melhor entre todos e vai se profissionalizando de uma forma melhor e se organizando e estruturando melhor. Mas o futebol masculino tem muitos problemas, tal qual igual o feminino. Então a gente às vezes só fala dos times grandes e esquece de falar dos pequenos, que os pequenos também têm bastante problema. Legal. E ó, o Dieguinho tá assistindo, eu falei para você que ele ia assistir, ó, o Dieguinho já tá aí. A Hulk também faz parte da torcida, tá aqui já assistindo também. E os seus projetos para esse ano? Você já tem alguma coisa em vista? Já está trabalhando em alguma coisa? Então, eu estava até a pandemia com esse projeto, né, muito mais pela característica da função que eu vim exercendo, que é justamente a parte de análise de desempenho, né, então era muito específico esse projeto, então fui contratada por empresários, e esses empresários pediram para que eu participasse desse processo para avaliação de atletas para inserção
em grandes clubes, né? Porque é um processo difícil, porque você tem que avaliar e reavaliar constantemente, principalmente características individuais, porque a gente tem que potencializar isso para que possa haver uma futura venda. Então, eu estava nesse projeto até a pandemia, porém, com isso, a gente não sabe como vai ficar aqui no Rio Grande do Sul, até eles estão, de uma certa forma, liberando mais, voltando à normalidade aos poucos, porque os casos são inferiores da região de São Paulo, a cidade onde eu estou hoje, dos meus pais, está muito tranquilo, praticamente todo mundo voltou a trabalhar, mas o futebol é uma incógnita. O futebol, ele, de certa forma, tem muitas aglomerações, e difícil de controlar isso, que não tenha, porque se você libera para o público em geral, você vai ter aglomerações o tempo inteiro. Talvez o que a gente sabe aqui no Sul é que a partir do dia 17 desse mês, do próximo mês, já retorne as atividades. Então a gente está contando com isso, que aos poucos, pelo menos o processo de treinamento e como que eles vão fazer a gente não sabe, mas há uma possibilidade de retorno já. Então, não sei como vai ficar os projetos, não sei como vai ficar as competições, então é um ponto de interrogação ainda em relação a isso. O que eu tenho, assim, a única certeza é as aulas que eu dou por enquanto, e principalmente da Conmebol, porque isso é uma coisa que vai ano, vem ano, ela continua. E a gente já teve reuniões, inclusive online, porque todo início de ano a gente vai ao Paraguai para rever o ano anterior, de como foi, de como a gente vai aplicar as aulas, como anda a evolução do futebol feminino, e também as outras modalidades que tem, né, de aula, mas em relação a clube, nesse momento, vinha trabalhando por aqui mesmo no Sul, e não sei como vai ficar agora, então é um ponto de interrogação, tem que esperar as coisas engrenarem, ou o futebol, de uma certa forma, dar um parecer do que vai acontecer para a gente ver como que vai ficar a situação. O Dieguinho está participando aqui, ele mandou uma pergunta. O que é mais fácil, ser treinadora ou analista de desempenho? Oi, Diego. Saudade de você atrás de mim lá em Araraquara, hein? Falando não, né? Ele sempre apoiava. Acho que é um dos torcedores que eu tenho um carinho muito grande e ele sempre estava junto lá, vibrando em qualquer situação, né? Então, com certeza é mais difícil ser treinadora, né? Porque a responsabilidade cai em cima de você sempre, indiferente do que você pensa ou não, a responsabilidade é para você, mesmo que você não tenha, às vezes, às vezes as decisões nem necessariamente são suas, em muitos casos, né? O que a gente vê que acontece. E mesmo assim, sempre toda a pressão vai cair em cima do treinador. Então, o analista, ele é coadjuvante. O analista, ele te dá uma segurança, talvez, um pouco melhor em relação a isso, porque ele fica em segundo plano, né? Mas, com certeza, o treinador, ele tem um papel muito difícil, né? Porque tem que gerir o grupo, tem que lidar com questões internas e externas o tempo inteiro e tentar montar a estrutura de equipe que pensa, que tem como ideia, como modelo de jogo, é uma série de questões. Ser treinadora não é fácil, não. Legal. Olha, ele perguntou outra aqui já. Por que os técnicos brasileiros não conseguem fazer sucesso fora do Brasil e os argentinos têm grande sucesso? É uma boa pergunta. Eu acho que eu nem digo a correlação, né? Porque tem outros estrangeiros que vieram para o Brasil e também não deram certo, né? Eu acho que a gente tem que ver essa questão. Mas eu sempre digo que isso é questão de adaptação. Adaptação, dependendo de quem vem, se vem somente o treinador, com uma comissão inteira, é mais fácil dele se adaptar ao contexto, mais fácil de uma certa forma, iniciar um trabalho. Eu pego o Koundé aqui no Rio Grande do Sul, ele tem uma facilidade enorme com a cultura, porque a cultura dele já é uma cultura muito semelhante a Porto Alegre, então ele teve uma facilidade, diferentemente do Fossati, se eu não me engano, uns anos atrás, que não teve essa facilidade ao ingressar aqui no Inter. Então, acho que
a situação, o mais fácil, assim, para tentar ingressar no mercado, seja de um lado ou de outro, é como que você vai se adaptar à realidade que você está inserido, né? O Jorge Jesus, ele teve uma facilidade gigantesca no Flamengo, porque talvez a cultura dele ajudou, a forma com que ele via, ou ele se planejou anteriormente, já sabia que iria para o clube, então acho que é tudo um contexto, né? Uma coisa não vem sozinho, o futebol, nada é sozinho, é tudo um conjunto de ações e situações que você tem que resolver o tempo inteiro. Então eu acho que é muito mais a adaptação, né? E quem é da cultura europeia, enfim, geralmente fala sua língua nativa e mais uma. O brasileiro ainda fala somente o português e tem dificuldade na comunicação, no idioma. Isso é uma outra coisa que talvez restringe um pouco ou cria uma dificuldade até criar essa adaptação melhor. Então, acho que tem uma série de fatores aí que influencia. Mas eu não digo só do quem vem para o Brasil dar certo, porque a gente acaba esquecendo de outros profissionais que vieram para o Brasil e não deram certo também, né? A gente pegou uma fase boa agora, o ano passado, justamente do Sampaoli e do Jorge Jesus. Os dois deram muito certo, fizeram campanhas muito boas. E fora, realmente, eu acho que a questão de adaptação deles, acho que foi muito boa, como eles se adaptaram à maneira de trabalho deles, e eu acho que isso facilitou para que eles tivessem uma temporada tão boa como eles tiveram, né? Sim, com certeza. E uma outra pergunta. Você já treinou vários clubes? Já aconteceu de você, por exemplo, ter que escalar o jogador sem você querer? Comigo não. Comigo isso não aconteceu. Já vi algumas situações acontecendo, muito por venda de atletas, algumas vezes que algum empresário esteja no local vendo e precisa ver. Já vi muitas histórias assim, principalmente quando a gente fala de categoria de base, né? No profissional eu vi algumas outras, do tipo, você é o treinador, mas você está numa equipe grande e você não tem o aval total da direção e você está ali por um momento e tem pessoas que acabam influenciando a sua decisão, mas comigo nunca aconteceu. Não, nunca aconteceu em questão de competição, né? De a longo prazo. Eu tive um momento como treinadora que eu tive que montar uma. Eu não, né? Foi para uma competição e era para ter montado uma lista e a lista estava pronta. Mas aí cheguei em cima e são coisas que a gente aprende, né? São coisas que você vai sabendo lidar com as situações. Não conhecia o contexto, desconhecia como funcionava e foi muito de imediato e, enfim, hoje talvez eu faria diferente processo. Anteriormente eu tentei falar, tentei conversar, mas mostrando o que eu gostaria, mas isso acabou não acontecendo. Mas a gente aprende com os erros, né? E os acertos a gente vai aprendendo. Mas em relação à escalação de time, não. Escalação de time, você tem que ter a confiança e a segurança do que você está fazendo, e isso você conquista durante a semana de trabalho, né? Então, acho que é mais importante você ter essa segurança, essa confiança. Na semana de trabalho, você, com certeza, e quem é atleta também sente, né? Se vai ou não vai, conforme a semana de trabalho que foi feita. Essa autoavaliação o atleta também tem que fazer, porque ele sabe quando ele está se doando ao máximo ou quando ele não está. Então, um contribui com o outro, né? Exatamente. Falando mais um pouco de futebol feminino de seleção. O Dieguinho aqui perguntou o que você acha da Pia como treinadora e como que você vê a base do futebol feminino. E eu aumento a pergunta te perguntando, as principais jogadoras agora, Cristiane, voltando para o futebol brasileiro, a jogar aqui no Brasil. Você acha que isso pode ajudar e muito a deixar o futebol mais visto, mais reconhecido, e o que mais seria necessário? Com relação à Pia, eu acho que foi uma escolha muito interessante. Eu acho que ela vem a contribuir
de uma forma muito positiva para o futebol no contexto geral, porque eu tenho certeza que ela é tão estudiosa, eu acho que tem muitas características que dentro da própria CBF estavam precisando ser vistas, e eu acho que ela tem a sabedoria nesse momento para organizar, estruturar e dar uma cara melhor para a seleção brasileira, né? Então eu acho que ela já vem fazendo um trabalho muito bacana, e eu acho que ela só tem a acrescentar muito para esse processo que ela vem implementando no futebol feminino, né? Então a vinda dela já vem com um respeito muito grande, que às vezes os profissionais aqui do próprio, né, do Brasil mesmo acabam não tendo como deveriam ter, mas ela vem com uma vasta experiência, tenho certeza que vai contribuir muito para o processo. Com relação às atletas que vieram para o Brasil, eu acho que é muito importante também, porque a gente precisa criar um nível de competitividade maior do que já vinha tendo, né? Esse último ano foi um ano, assim, ó, das partidas que eu acompanhei, dos momentos que eu acompanhei do futebol feminino, foi assim, muito gratificante ver a evolução que teve de um ano para o outro. E com a vinda delas, com a experiência delas, vindo para o Brasil, só tem a acrescentar também, porque quando você tem no grupo uma profissional comprometida, que você sabe das qualidades técnicas, tático, conhecimento tático delas, isso só cresce, faz com que a equipe cresça junto, né? Diferentemente se você não tem essa peça, você pode chegar a um nível de treinamento onde você vai ter que estimular sempre, ser criativo para que todas as atletas em conjuntos ela cresça, mas eu acredito que só a presença dessa atleta que já fez muito no futebol, já dá uma segurança e o trabalho ele vai fluir de uma certa forma muito positiva. Então, acredito que é isso. Eu só não lembro a outra pergunta. Como que você vê a base do futebol feminino? A base. A base eu ainda acho que muitas situações ficam a desejar, né? A gente não tem efetivamente uma base. Araraquara tem já há anos um processo de escolas, de formação, diferentemente do que muitos clubes aqui tem uma categoria ou não tem, ou vai formalizar agora uma categoria. Então, eu acho que é tudo um processo, né? Eu acho que com a obrigatoriedade do futebol feminino, as pessoas ainda estão formalizando a equipe profissional para que possam disputar os campeonatos, e a categoria de base, ela está vindo agora, eu acho que é um começo, né? Queria muito que já tivesse esse processo mais avançado para justamente aproveitar as atletas que tem, porque a gente tem muitas atletas boas, e com o processo de treinamento de uma categoria para outra, elas consequentemente vão chegar mais bem preparadas no profissional. Então isso é automático, a gente precisa, né, que elas tenham essa sequência, que elas possam interagir logo com a categoria delas, e não chegar no profissional tendo que corrigir muitas coisas que poderiam ter aprendido e sido corrigidas durante o processo da base, né? Então, acho ainda que está a desejar por conta disso, porque a gente não tem as categorias de base ainda estruturadas como deveria ser, mas ao mesmo tempo eu vejo que isso é processo, né? Processos que vai acontecer ao natural, que cada ano que passa, consequentemente, o futebol feminino ele vai ter esse crescimento da categoria de base, automaticamente o nível de todas as competições vão cada ano elevar mais, porque elas vão chegar melhores preparadas, então é processo. Acho que essa evolução é importante a gente focalizar, porque a evolução dos clubes, de quem vem se estruturando e quem tem a categoria de base já formada, vai sair na frente, porque já sabe como funciona, já sabe as dificuldades, já sabe quais são os caminhos, o custo financeiro para adquirir atletas não vai ser tão alto, porque já vai ter na sua base vários atletas que vão poder estar no grupo principal, então já vai ter a característica do clube, já vai conhecer o clube, como os treinadores gostam de jogar, então isso é um facilitador, ter categoria de base é um facilitador. E o quanto antes os clubes, de uma certa forma, se estruturar para isso, com certeza eles vão sair na frente. Continuando a falar da seleção brasileira, nós já vimos, por exemplo, na masculina, seleção com Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho, o próprio Ronaldo Fenômeno,
Depois veio muita pressão sobre a seleção atual de Felipe Coutinho, Neymar. Você acha que, por exemplo, a seleção feminina, que hoje tem a Marta, a Cristiane, a Formiga, que já está parando, você acha que hoje essas três já tem algum substituto ou também vai passar mais ou menos pelo que passou a brasileira até encontrar a seleção ideal? Eu acho que ter um substituto talvez não seria a palavra certa. Eu acho que nenhuma delas eu não vejo elas como para chegar não no nível delas, mas para ter a característica igual elas têm, o estilo de jogo, o perfil de jogo que elas têm, acredito que elas são únicas. Eu acho que a gente vai ter que encontrar novas atletas que vão ser valorizadas e que vão ter todas essas características de uma forma um pouco diferente. Acho que isso é processo. Eu não sei hoje te dizer se tem realmente atletas que possam estar nesse nível. Acho que a gente se acostumou com elas, de ver essa alegria que elas nos dão há muitos anos, e principalmente essa capacidade de contínua de jogo, porque a Formiga é incansável, a Formiga parece que ela é insubstituível, parece que ela não vai parar nunca, e é difícil ver isso no futebol. Então, como que as atletas estão se preparando? Acho que a seleção brasileira tem jogadoras que a cada vez que a Pia faz a convocação, você vê atletas com nome fantástico que vão contribuir, e a gente tem que lembrar também que não depende só do atleta. Atleta, o perfil do atleta ele é fundamental, mas esse perfil ele precisa ser encaixado no modelo de jogo da treinadora. Ele precisa ser encaixado com as demais atletas que estão em conjunto, porque não adianta nada a gente ter a melhor jogador do mundo se os demais não contribuírem para o processo. Essa melhor jogadora, ela também não vai estar em evidência sempre, né? Então, eu acho que é uma situação que puxa a outra. Acho que a gente tem atletas excelentes já no Brasil, o nível que vem desempenhando todas elas com a experiência, tanto base como no profissional, são atletas que a gente dá para tirar o chapéu, como elas vêm lidando com isso, como elas vêm em treinamento, como elas vêm encarando, né, esse novo processo de treino que vem sendo implantado, e isso eu acho que é a melhor situação para o momento, de entender e de como elas vão reagir com tudo isso, né? Então, não digo que tenha substitutas, porque não conheço como que vai ser o processo agora, mas eu acho que tem atletas excelentes no Brasil já, e que com certeza a gente vai ver muitos nomes, e não vai ser 3, 4, vai ser praticamente o time todos, porque elas vêm crescendo de uma forma sensacional no processo de aprendizagem, de treinamento, de tanto coletivo como individual. Legal. O Dieguinho fez uma pergunta aqui, eu vou completar a pergunta dele. Ele perguntou quais os preconceitos você já sofreu por escolher trabalhar em um ambiente dominado pelos homens. Então, eu completo quais os preconceitos e as maiores dificuldades você já sofreu. Essa é uma pergunta que sempre me fazem, e eu vou elaborar ela novamente. O preconceito não é no futebol só masculino, é feminino também. Acho que é preconceito no futebol. Não é porque no futebol feminino, ainda a grande maioria dos profissionais inseridos no mercado são do gênero masculino, né? A gente ainda não tem tantas mulheres, já tem muitas, mas não tem tantas mulheres ocupando todas as funções no futebol feminino. Preconceito, sofro desde que entrei no futebol, eu vou continuar sofrendo. Uma das coisas assim que nesse último ano que eu batalhei muito para conseguir, e eu consegui, eu fiquei muito feliz com isso, que era o meu primeiro degrau, foi o respeito entre os profissionais dos quais eu estava inserido. Então, na minha área de análise, onde eu realmente estou no futebol masculino no momento, eu conquistei isso de uma forma que levaram anos, por ser talvez muito nova, né? Quando eu ingressei no futebol, acho que talvez isso tenha prejudicado um pouco, mas por ser mulher, obviamente, também. Mas eu conquistei mostrando o meu trabalho, mostrando a forma com que eu trabalho,
buscando a competência necessária para estar inserida no meio dos profissionais do qual eu estava trabalhando. E aí são eles que vão avaliar se eu posso estar inserida nesse mercado ou não, mas o preconceito, o julgamento, ele vai existir sempre, existe hoje ainda. Tenho certeza que daqui a alguns anos vão me perguntar isso, de alguma maneira alguém vai estar falando, mas eu sempre sigo o meu caminho, né? Eu sou uma pessoa de observar muito, de ver a situação, já errei muito em relação ao futebol, tenho aprendido muita coisa e sigo fazendo o meu. Eu acho que é importante mostrar o meu trabalho diariamente, como eu trabalho, como eu faço, se as pessoas gostam ou não, isso cabe aos profissionais julgarem, avaliarem os profissionais que eu estou trabalhando, e se eu sou competente o suficiente para estar inserida nesse processo. Então, é consequência, né? Então, isso acho que sempre vai ter, porque o futebol, ele de uma certa forma, ele é ainda muito masculinizado, né? Então, são coisas que a gente aprende, mas também tem tantas outras áreas que também há muito mais homens do que mulheres trabalhando, e com certeza também essas mulheres devem sofrer preconceito. E se a gente faz o que a gente ama, o que a gente gosta, a gente segue na frente, porque se eu tivesse tentado desistir, teria sido na primeira semana, em muitos casos, em relação a quando eu ingressei no futebol, mas a minha paixão e a minha vontade de batalhar constantemente pelo meu trabalho, por ser uma profissional melhor, por ser uma pessoa melhor, por aprender, é isso que eu busco e isso que me torna cada dia mais forte e para correr atrás dos meus objetivos e dos meus sonhos. Legal. Ô, Mi, fazer uma pergunta agora, ela foge um pouco do futebol, mas envolve você, envolve as meninas que foram com vocês. Eu estava olhando aqui, deixa eu até pegar aqui no celular, vamos ver se você se lembra. Vamos ver se vai conseguir ver. Lembra dessa foto Lembra? aqui? Lembra, tem essa foto no meu Facebook e no meu Instagram. Uma pergunta que sempre me fazem e eu sempre fico sem resposta, porque hoje, graças a Deus, nosso grupo fez 6 anos, agora começo de abril, e graças a Deus tem várias pessoas conhecidas, famosas, que nos ajudam, apoiam, mandam vídeo, como você mesmo já mandou várias vezes. E eu estava olhando esses dias essa foto, aí quando você tocou a live, eu falei, vou perguntar para ela. Como que foi para você, na época, quando eu fiz o convite, mesmo sem conhecer o grupo, sem me conhecer, que a gente se conheceu pessoalmente no dia, como que foi para você ver esse convite, aceitar, sem conhecer o grupo, sem conhecer ninguém? Foi fantástico, porque a gente aqui em casa, eu sou de uma família que sempre ajudou muito as pessoas. E esse convite me fez ver as coisas de uma forma diferente, né? Toda ação que eu participo há anos, que a gente aqui em casa sempre tenta ajudar de alguma maneira, algumas ações, quando a gente aceita esse convite e vê a realidade das pessoas, no caso ali das crianças, te faz sair desse ambiente de uma forma mais humana, de muitas vezes na correria do jeito que a gente anda na vida e das coisas como elas são e do futebol como ele é extremamente estressante muitas vezes, te faz parar por algum tempo e esquecer de todo aquele contexto que a gente vive para viver uma sensação mais humana, uma sensação mais de carinho, de afeto, de atenção. E isso me faz muito bem. Eu participo de muitas ações e sempre aceito participar justamente por causa disso, porque eu me sinto melhor participando. Eu não quero nada em troca. O que eu puder ajudar, eu sempre vou ajudar. A gente sempre ajudou muito aqui em casa. Todo ano a gente ajuda de alguma forma. Tenho alguns sonhos de tentar construir algum projeto ou tentar participar de algum projeto mais efetivamente
no futuro com relação a isso, porque é uma situação que realmente me deixa muito bem, de poder, de alguma forma, contribuir. Eu aqui no Sul participei durante um ano, quando eu estava na faculdade ainda, eu ia 2 vezes na semana em um asilo, e a gente fazia alguma atividade com eles, então era muito gratificante você ir lá conversar, eles recordar de você, eles falar com você. Então, assim, foi fantástico esse convite, Fê, porque eu me sinto melhor. E eu saio de lá e eu tenho uma recordação muito bacana disso. De ver aquelas crianças, de poder brincar, de ajudar aquela folia toda que foi aquele dia. E foi sensacional. Eu só tenho que te agradecer por poder conhecer mais a história dessas crianças, de poder vivenciar, né, esse momento, porque eu acho que é desses momentos que a gente precisa para às vezes parar um pouco na vida assim, e pensar, nossa, a gente está reclamando do quê? Né? Olha a situação que a gente viu agora, como eles estavam super felizes, ficaram super felizes com todos os atletas lá brincando. Eu lembro que eu saí toda pintada e foi muito bacana, toda cheia de tinta. Mas assim, eu amo participar dessas ações e são coisas que me deixam bem, tipo, com a alma literalmente lavada, assim. É um dia que você esquece de tudo e fala, nossa, tem tanta coisa, vamos parar de reclamar disso, ou vamos ver uma situação que é difícil, vamos encarar ela de um jeito mais fácil, assim, de como que a gente vai encarar essa situação, vamos achar a solução e não ver os problemas. Então, acho que isso é uma coisa muito gratificante. É gostoso porque na época, quando você foi, a Giane ainda tá aqui na Ferroviária, mas eu tenho contato ainda com você, com a Paty, que está no Benfica, e a Jéssica, não sei se você vai lembrar dela, que era a maiorzinha, ela ainda está lá no orfanato, eu acho que é uma das únicas que está daquela época, e toda vez ela pergunta, que algumas vezes já foram alguns jogadores do masculino, aí elas perguntam, como que as meninas vão voltar, que não sei o que tem, às vezes eu ligo para a Paty lá pelas redes sociais para ela conversar também. Então é legal porque, igual você falou, é gratificante para nós, só que para eles é muito mais, né? Você vê alguma coisa simples que a gente não gasta dinheiro, que muita gente acaba confundindo trabalho social com dinheiro, achando que vai envolver dinheiro, alguma coisa assim. Então é legal porque às vezes com simples, com praticamente nada, a gente pode fazer um evento bacana e marcar não só o Dia das Crianças, como o nosso também. E com certeza isso, como você falou, é um gesto simples, né? Porque muitas vezes eles precisam só de um carinho, da atenção, do afeto, né? Que é o que acredito que é o que mais faz falta. Eu lembro que tinha várias ações, tinha brincadeiras, mas isso não era o ápice. O ápice era estar a gente lá presente e poder abraçar, brincar, conversar, pegar no colo de um lado para o outro. Eu acho que isso é o que falta, né? E às vezes a gente deixa de valorizar em casa, porque a gente está muito conectado de uma certa forma, e talvez essa pandemia veio aí para as pessoas tomar um pouco de conscientização disso também, né? Que o que eu mais vi foi que eles necessitavam de um carinho, de um afeto. E hoje é que as pessoas estão mais falando, eu preciso muito de um carinho, eu preciso ver meus amigos, minha família, estar próximo de quem eu amo. E por que não aproveitou antes, se tinha, né? Então, acho que veio, de uma certa forma, tudo isso que está acontecendo, para as pessoas pararem e pensar mesmo do quão importante é esse afeto. Acho que a gente tem que deixar um pouco de lado. A gente não vive sem a tecnologia, eu trabalho constantemente com isso, mas o tempo que a gente tem para aproveitar com a nossa família, com as pessoas que a gente gosta, a gente tem que aproveitar para realmente estar com eles, né? Estar fisicamente, mentalmente com eles, aproveitar esse momento. E às vezes a gente deixa de esquecer, e foram esses momentos simples que fazem com que a gente pense, e o afeto, o abraço é o que eles mais sentem, e o que mais a gente sente hoje também, né? Exatamente. A Carmen perguntou aqui, tem muitas atletas comparadas com o masculino, o exemplo da Cristiane, a Marta, que a gente já falou, será que é devido à falta de divulgação?
dessas atletas com potencial? Eu acho que sim, né? Eu acho que o futebol feminino, elas têm que ser comparadas com o futebol feminino, né? A gente tem que ver o futebol feminino e potencializar ele da maneira e valorizar ele da maneira que ele deve ser valorizado. Se a gente tem um ídolo, ele tem que ser conforme a gente vê. Se a gente tem a Marta, é a Marta. A Marta não é comparada com ninguém, a Marta é única. A Marta tem as qualidades dela, tem o jeito de jogar dela, que é dela, ninguém vai ter. Pode ter semelhança em muitos momentos com alguma outra profissional, mas é a Marta. Formiga é a formiga, então não vai mudar. Nem o Cristiano Ronaldo e o Messi são parecidos, são características diferentes, cada um é um, então dificilmente pode lembrar a forma de jogar, mas a gente tem que potencializar e valorizar o futebol feminino. Se eu gosto da Marta, eu gosto da Marta, eu vou falar da Marta. Eu não vou comparar ela com o Cristiano Ronaldo, não, a Marta é a referência. A Marta é a pessoa que eu tenho como referência e eu vou falar dela. Comparo com a modalidade da qual ela está inserida. E ela merece essa comparação, porque no Brasil, realmente, ela é a rainha, ela é a rainha como o Pelé é o rei. Então, o Pelé se compara com o futebol masculino, a Marta se compara com o futebol feminino. E a gente tem que valorizar isso. O futebol feminino no Brasil, ele vem numa crescente muito boa e a gente tem muitas profissionais das quais a gente tem que se orgulhar. O Diguinho estava te perguntando qual o jogo mais marcante da Ferroviária no seu comando. Mais marcante. Eu vou falar um que eu gosto muito, pela entrega das atletas. Eu acho que a gente poderia ter ganho o jogo. Foi 1-1 contra o Santos em casa. Eu gosto muito desse jogo, porque eu acho que, na minha visão, talvez tenha sido a melhor performance coletiva das atletas que estavam comigo naquele momento. Então, acho que a gente fez um baita de um jogo, a gente conseguiu, de todas as maneiras, tanto ofensivamente, defensivamente, impor o que eu tinha de ideias, e eu acho que esse foi o jogo, assim, que faltou pouco para a gente poder virar o jogo, e eu acho que foi a maior doação que a gente teve. Então esse é um jogo que me marcou muito, porque eu lembro da Raquel no final do jogo, eu falei para elas, tá 1-1, tá bom, não tá ruim. E ela, não, eu quero ganhar esse jogo, faltando 5 minutos. Eu pensei, eu nunca vi ela se entregar daquele jeito. O grupo todo teve uma entrega muito grande, e eu acho que foi o nosso melhor desempenho coletivo, foi aquele jogo. Eu acho que a gente merecia a vitória naquele momento, mas ficamos no empate no 1-1. Aproveitando, continuar falando de Ferroviária, Luciana merece seleção para você? Merece, sempre mereceu. A Lu é incrível, né? É uma das profissionais que me ajudou muito na Ferroviária. Tem um espírito de liderança incrível. Realmente, ela é uma baita de uma profissional, e ela vem melhorando. Eu vi o ano passado uns jogos dela da final, e assim, ela vem melhorando a cada dia. As pessoas às vezes desacreditam dela, mas para mim ela merece seleção. Ela treina muito, ela se dedica muito, é uma excelente profissional, e com certeza ela merece seleção. É aquilo que a gente estava falando, né? Que nem a Formiga, a Marta, com uma idade mais avançada, mas você vê que nem você falou, a Formiga é incansável, não para de correr. É que aqui no Brasil a gente tem essa política que depois dos 30 o jogador ou a jogadora já não serve mais por muito tempo, por questão de idade, que não vai aguentar. E você vê na Itália, Espanha, Inglaterra, os jogadores ainda jogando em alto nível, por exemplo, Cristiano Ronaldo, Messi, tem aquele Van Dijk, jogadores que estão acima do 30 e jogam muita bola ainda. O que você acha que isso pode prejudicar, além da cultura brasileira, por exemplo, dos treinadores não durarem muito tempo? Eu acho que isso é relativo, né? Porque
E isso, hoje em dia, eu acho que mudou um pouco, porque a gente tem atletas chegando no seu ápice com 30 anos, né? Então, acho que tem que saber avaliar. E hoje, ainda mais com toda a tecnologia que a gente tem, o atleta que quer ser profissional, ele tem que ter um cuidado maior do que há anos atrás. Acho que anos atrás, realmente, a carreira com 30 anos, você já podia encerrar. Hoje, o futebol, ele te proporciona seguir por mais alguns anos, né? O Zé Roberto aqui no Brasil jogou até que idade? E ele, para mim, é uma referência. Para mim, ele é uma referência, porque ele se cuida ainda hoje. Então, ele tem um espírito de atleta mesmo, né? De um espírito vencedor, de querer de superar os próprios limites mesmo, muitas vezes, né? Porque a gente acha que vai até uma certa idade, e aí você vê, tem atleta que, enquanto ele estava jogando, ele jogava às vezes melhor, mais dedicado, mais esforçado do que muitos que estavam ingressando. A gente tem os dois opostos, né? Que quem recebe a condição de poder continuar jogando, tá aí se esforçando, e você vê que vai jogar por alguns anos ainda. Mas a gente tem o oposto, que eu digo, hoje é tudo muito fácil. Às vezes você está na categoria de base, você já tem um carro, uma casa, você ganha dinheiro muito fácil, dependendo do clube que você está, e aí você não valoriza o processo que você tem de conquista, né? Para chegar, talvez, nessa idade. Às vezes você ganhou tudo com 20 anos, você já tem tudo, e você não vê, de uma certa forma, e se perdeu muitos atletas assim no meio do caminho, justamente porque você não vê o porquê. Eu sou melhor, eu sou assim, só que não é esse cara que vai chegar e vai continuar jogando em alto nível, né? Ou essa atleta. Quem vai chegar é que vai se esforçar. O último treinador do qual eu estava trabalhando, ele sempre falava, para mim não adianta, eu não quero um jogador média 8, 9, 10, se ele não tá nem aí com o processo, se ele não se cuida. Eu prefiro o jogador 6, 7, que vai dar o máximo, vai correr o máximo, porque esse eu sei que não vai abandonar o jogo na metade. Esse jogador não vai me deixar na mão, ele vai correr e vai estudar o tempo inteiro. E os outros eu não sei, eu fico na insegurança, porque como já tem muito, já vivenciou muito, acaba talvez se perdendo no processo, às vezes se desliga, às vezes não está interessado, ou eu já tenho isso, eu não quero, enfim. Então acho que a gente está vivendo de uma certa forma, essa questão cultural, ela vem ao favor, né? A questão da tecnologia, dos avanços, do cuidado com o atleta, ela vem ao favor, mas ao mesmo tempo ela pode ser prejudicial em alguns momentos, né? Então acho que a gente tem que ter esse cuidado. O Diguinho então, já quer criar polêmica. Ele perguntou o que faltou para nós conseguirmos o bi da Libertadores e o que você trouxe de aprendizado dessa competição. Eu cheguei no clube, eu acho que com menos de 3, foram 2 semanas, acho que a gente teve que eu tive para chegar no clube, e me adaptar a todo um contexto do qual eu não conhecia, e foi uma surpresa, porque realmente, assim, eu desconhecia o futebol feminino, eu aceitei um convite por um desafio meu pessoal também, e queria realmente trabalhar com futebol feminino. Na época, eu queria muito ficar no futebol feminino e crescer e evoluir como profissional e pessoa. Eu cheguei numa realidade que talvez não tenha favorecido muito. Treinei com muitas atletas das quais eu achava que eu podia contar, e no fim, essas atletas que foram me passadas acabaram indo para a seleção. E aí eu tive que, nesse meio tempo, enquanto você treina com um grupo e esse grupo ele sai e você não tem aquela certeza, você deixa, muitas vezes, de focalizar em quem realmente vai estar com você. Acho que foi um processo. Se eu tivesse o grupo mais selecionado e pronto, talvez, acho que a gente teria dado uma sequência melhor. A gente enfrentou bastante problemas extra-campo. Eu acho que isso talvez tenha sido o maior aprendizado de estrutura, organização, e foi onde as atletas realmente compraram a ideia. Porque é a mesma coisa, qualquer treinador, em 2 semanas ou uma semana que você tem literalmente de treino, você dificilmente vai implementar alguma coisa nova,
Você vai tentar organizar uma outra situação até conhecer o elenco, para todos é difícil. Você leva tempo para fazer isso. E o tempo, ele foi crucial. Eu, ainda mais que não tinha noção, não conhecia as atletas, fiz um esforço, bolei algumas dinâmicas com elas para tentar conhecer, para saber quais eram as características que elas se autoavaliavam. Com a própria comissão, montei lá de cada atleta o que elas tinham de mais produtivo, o que elas tinham de dificuldade, o que elas poderiam contribuir dentro de campo, fora de campo. Então, isso eu consegui só no ano seguinte, porque eu já tinha um pouco mais de confiança delas e já sabia como elas trabalhavam. Então, para Libertadores foi tudo muito acaso. E a gente pegou, o primeiro jogo foi justamente contra o Colo-Colo. Eu acho que foi um jogo que a gente fez um jogo bom, e a gente teve algumas situações, eu lembro de ter uma incoerência na arbitragem absurda, que a gente teve vários cartões, acho que foram 6 cartões, talvez, e aí depois na súmula tinha 4 marcados, assim, uma situação de falta que nem foi falta, e que acabou gerando gol depois. Então, assim, algumas coisas assim, não é desculpa a gente botar na arbitragem em nenhum momento, porque a gente poderia ter sido mais efetivo, ofensivamente também, mas algumas coisas que você começa, estreia, uma profissional nova que chega, aí na estreia você já pega o adversário mais difícil da competição, você já teve que mudar todo a sua ideia do que você já vinha trabalhando para uma profissional nova que está chegando. Então é muitos fatores que envolve. Mas assim, em relação a Libertadores, eu tive um aprendizado muito grande, porque se não fosse a entrega das atletas, elas me mostrar o caminho para muitas coisas, eu acho que eu teria muito mais dificuldade. Eu sou eternamente grata a elas por tudo, não só da Libertadores, mas o ano seguinte inteiro, até o momento onde eu pedi a demissão, porque elas me ajudaram muito. Elas conheciam a Ferroviária Araraquara mais do que nunca, elas conheciam todos os passos, todas as pessoas, tudo que acontecia deixava de acontecer, e elas sempre estavam do meu lado, elas sempre me contavam, me ajudavam, contribuíam, para que eu pudesse tomar as melhores decisões e pudesse contribuir com elas, porque muito mais no início eu me preocupava com a condição delas. E o treinamento, ele foi consequência. Eu não fui no início para dar treino, para poder implementar de imediato minhas ideias de jogo. Isso foi consequência, porque minha preocupação maior com elas era as condições que elas tinham, as condições em relação à alimentação, que às vezes não chegava, são condições básicas que, se extra-campo elas não estivessem bem, dentro de campo, elas não iriam render como eu gostaria. Então, o início de ano do ano seguinte, a pré-temporada, foi tentar contribuir o máximo para que elas pudessem estar bem extra-campo. Então, eu me preocupava muito com muitas questões extra. Não sei se foi um erro, um acerto, mas isso fez com que a gente fizesse tanto um bom paulista e um bom brasileiro até a minha saída. Então, isso me fez, assim, crescer como pessoa e como profissional, assim, aprender muito, assim. Eu sou eternamente grata por todas elas, porque cada uma ajudou de uma forma que realmente me fez crescer muito, principalmente como pessoa, porque eu aprendi muito com elas. E como que você vê hoje o time feminino com sendo campeão, estando nas finais das principais competições, sabendo que você trabalhou com a base praticamente desse time? Eu fiquei muito feliz porque eu queria ter dado sequência na Ferroviária, não sei qual seriam os resultados, mas esse grupo, ele era muito merecedor, em todos os sentidos, e ver a Tati no comando e como ela conduziu as atletas, eu fiquei extremamente contente, feliz, porque Araraquara é uma cidade muito acolhedora, Ferroviária, ela é acolhedora, e as atletas te fazem sentir mais em casa do que nunca. Então, é muito bom trabalhar num ambiente onde você realmente se sente bem e ver o esforço delas, como elas são unidas, a união do grupo e da equipe. Eu acho que merecia tudo e muito mais. Então, eu fiquei muito feliz
Mandei mensagem para a Tati, para algumas atletas que eu ainda tenho contato e parabenizei elas, porque elas mereciam. Acho que chegou o momento delas brilhar e continuar brilhando. Elas mereciam voltar nesse patamar que elas sempre tiveram, né? Da Libertadores, de como foi, enfim. Então elas mereciam estar nesse auge aí e merecem hoje ainda mais. Eu tenho certeza que a Tati vai dar uma sequência muito, muito boa, porque ela é uma ótima profissional também, e espero que elas possam crescer mais ainda e vir a conquistar mais títulos. Você falou questão de adaptação ao clube, adaptação aos jogadores. E para você que mora no Sul, como que foi a questão de adaptação na Morada do Sol? Olha, vou te dizer, não foi tão difícil assim, porque Araraquara não é uma cidade tão grande, né? Talvez se eu tivesse mudado de imediato para São Paulo, eu acho que teria mais dificuldades. O sol absurdo, que isso eu não vou pegar em nenhum outro lugar. Mas a minha adaptação foi muito, assim, foi fácil, assim, não foi difícil, não, porque justamente eu acho pela característica da cidade, né? O pessoal gosta muito do futebol feminino e, como eu falei, é uma cidade muito acolhedora. E também a questão das atletas, que me fizeram sentir literalmente em casa, né? E quando eu fui para a Ferroviária, não era Ferroviária ainda, só o clube, né? Mas tinha parceria com a prefeitura, então isso acho que talvez tenha sido maior adaptação, porque você trabalhar em um clube é uma situação, você trabalhar para a prefeitura e entender os processos internos, que demora mais tempo muitas vezes, e você depende da prefeitura para algumas coisas, como transporte, se é feriado não tem transporte, a gente tinha que se adaptar e ver as atletas que tinham carro e se deslocar de um lado para o outro. Então, acho que essas adaptações que foi mais difícil, né? Porque no clube você tem o clube e você consegue conversar diretamente com o coordenador e você vai ajustando as situações diariamente. E na prefeitura não, a prefeitura não tem só a modalidade do futebol. Naquele tempo, como a ferroviária era a parceria com a prefeitura, tem outras tantas mais modalidades. Então tinha o atletismo, o judô, o vôlei, enfim, tinha todas as modalidades. E da mesma forma que dava atenção para o futebol feminino, tinha que dar atenção para as outras modalidades. Então, eu acho que essa adaptação, acho que foi a mais difícil e demorada para entender qual que eram os processos via prefeitura. Mas o restante foi super tranquilo, foi a adaptação super rápida e que foi muito bacana ter vivenciado essa experiência em Araraquara. O Dieguinho está perguntando, por que você acha que a Emily Lima não deu certo na seleção brasileira ou se ela deveria ter tido maior tempo de trabalho? Eu acho que ela deveria ter mais tempo de trabalho. Eu acho que ela é uma profissional super competente para isso. Eu não sei o que aconteceu lá, já conversei algumas vezes com ela. E eu acho que foram processos internos mesmo, né? Assim, pelo que eu sei. E que eu acho que foi uma pena. Eu acho que decisões equivocadas, mas que a gente realmente não sabe o que acontece realmente lá, a gente não pode opinar muito, né? A gente só acha, ou a gente só vê as coisas de uma certa forma, mas o trabalho dela é incrível também, não é por nada que ela já está em outra seleção, né? Então ela sabe trabalhar, ela gosta de trabalhar, é uma profissional que eu admiro muito, tenho um carinho muito grande, que me ajudou muito também, e eu fiquei extremamente chateada quando demitiram ela. Mas é coisa do futebol, né? Tem coisas que a gente entende, tem coisas que a gente não vai entender. E isso acontece com uma certa frequência, infelizmente. E a Michelle Kennedy, pensa em ser técnica da seleção brasileira um dia? Boa pergunta. Trabalhar na seleção, sim. Agora, em que área, não sei. Isso é uma Você coisa gosta que mais da área de analista ou técnica? Para falar, eu quero a partir de hoje continuar sendo técnica. eu gosto muito do que eu faço. Eu gosto muito da parte de análise, eu gosto muito de auxiliar e analista, né? Que é
as duas funções são interligadas automaticamente, e na verdade é uma só. Eu gosto muito dessa parte, e eu não sei o que vai acontecer futuramente. Venho trabalhando há 2, quase 3 anos especificamente, mas com a parte da análise também auxiliando. Então, é uma área que eu venho me focalizando mais tempo, e venho me aperfeiçoando nesse sentido. Então, eu não sei o que vai acontecer, talvez em algum dia eu possa voltar para o campo, mas aí é questão ao longo dos anos, né? Eu não sei, eu realmente não sei. Eu gosto muito do que eu faço. O importante é que eu mantenha trabalhando para criar outras oportunidades. E se for em relação a treinadora, se um dia aparecer, eu vou pensar muito, porque eu gosto muito de estar no campo. Mas aí eu vou tomar alguns cuidados dos quais, quando eu tive como experiência como treinador, eu não tive. De ter profissionais da minha confiança do lado, uma série de coisas que a gente vai aprendendo conforme o tempo, né? Porque até tinha esquecido disso, mas eu acho que isso foi uma das coisas também que demorou a encaixar com algumas situações. Os profissionais que estavam em Araraquara foram extremamente solícitos, sou muito grata a eles também, que fizeram parte da comissão, e tive uma confiança muito grande neles desde o início. Eles me ajudaram muito, mas agora, se fosse para uma próxima experiência, eu acho que é importante você ter uma pessoa do seu lado da qual você confia. Facilita mais o processo ainda. Eles me facilitaram muito, né? E tiveram sempre do meu lado, até nas dificuldades maiores, eles estiveram sempre do meu lado. Então, hoje eu acho que eu pensaria um pouco diferente. Se eu fosse assumir um posto como treinador, eu acho que reformularia algumas questões que anteriormente eu não tinha feito, que eu só aceitei e fui. Hoje seria diferente. São coisas que a gente aprende, né? Meu pai está assistindo a live aqui também. Ele perguntou para você, como você já passou por diversos clubes, na sua opinião, qual o time que possui a melhor estrutura e que de verdade investe no futebol feminino? Melhor estrutura, dos que eu tive em relação ao feminino, falando de estrutura física mesmo, campo, eu acho que o Corinthians mesmo, porque o Corinthians, ele utilizava principalmente estrutura base, né, a estrutura da base. Então, campos eram igual da Arena Corinthians, a estrutura para treinamento, eu acho que era fantástico. Eu acho que dos demais clubes dos quais eu conheço, do futebol feminino, o Corinthians, ele está à frente em questão de estrutura, por já ter montado, né, e você poder utilizar essa estrutura que já tinha. Então, acho que foi um ganho muito grande em relação a isso. O que investe mesmo no futebol feminino, até então, eu sempre achava que, e pelo menos via, enquanto o Modesto estava no Santos, ele era um cara que investia. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo ano passado, já conhecia, mas de sentar e conversar com ele, tomar café num evento, enfim. Ele era o profissional que ele realmente investia no futebol feminino, com o amor. Ele era o profissional que dava valor às atletas. E ele falou que se ele tivesse que voltar para o futebol, ele jamais voltaria para o masculino. Ele voltaria para o feminino, porque ele ama o futebol feminino. Então, acho que enquanto ele estava lá no Santos, ele fez de tudo. E ele contou histórias do tipo... tinha um plantel gigantesco, acho que tinha mais de 40 atletas, que ele não dispensava atletas, porque ele criava um carinho tão grande com elas, por mais que não ia utilizar elas, ele criava um carinho tão grande, e aí ele sabia que muitas vezes ela ia passar por dificuldades, e não ia conseguir um clube logo de imediato, ou o salário que ela estava ganhando, e ela precisava daquele dinheiro. Ele renovava porque ele queria ajudar ela. Então, eu acho que eu não vi até hoje um profissional tão apaixonado. Ele fala que ele podia ter feito errado, mas ele falou: eu não podia deixar minhas meninas. Ano passado ele falou isso, né? Eu não podia. E ele investia, tanto que ele criou um local bacana para elas morarem, né? Uma estrutura toda para o futebol feminino que os outros clubes às vezes só dão a estrutura e às vezes nem
nem comparece ou perguntam como está. E ele tinha esse cuidado, esse carinho muito grande com elas. Então, eu acho que esse era o profissional que investia. Hoje, eu não sei te dizer quem são. Talvez a Ferroviária, eu acho que é um clube que se organizou muito depois que saiu. Logo depois que eu saí, saiu do processo prefeitura e foi para clube. E eu conversei com as atletas no ano retrasado. E foi muito bom escutar delas que evoluíram muito, que eles investiram no futebol feminino, que estavam dando condições muito bacanas da alimentação, melhora na casa. Então, eu acho que isso é um processo, né? Que os outros clubes vai acontecer de uma certa forma ao natural também, essa melhora de condição financeira também, porque elas são profissionais e elas merecem esse respeito e essa valorização para jogar, né? Então, é o trabalho delas e elas são profissionais. Então, elas merecem tudo isso. E questão de torcida, a gente sabe que torcida, time grande tem as organizadas que levam bastante gente para o estádio, mas em questão de futebol feminino, em qual clube você viu uma torcida maior, mais apaixonada? Difícil essa, hein? Eu falar do Diego aí, que eu acho que o Diego é o cara mais apaixonado do futebol. E dos dois, né? Porque ele não mede esforço para o futebol masculino e muito menos para o feminino. Acho que ele é o cara mais apaixonado. De torcida, assim, eu acho que os grandes clubes, ele tem uma torcida, um carinho gigantesco. Eu lembro Santos e Corinthians, um jogo na Vila com 15 mil espectadores, a Vila lotada, foi uma coisa incrível. Foi um jogo sensacional, que o torcedor compareceu. Torcida do Corinthians também na Fazendinha, obviamente nos momentos decisivos, né? Compareci em peso, eu não sei como hoje está, mas muito bacana. Fui num Grenal ano passado aqui no Sul, e foi muito legal ver as duas torcidas e juntas, né? Não tinha muita separação, até direcionaram, mas muitas pessoas ficaram juntas. E foi muito legal, assim, ver esse apoio que as torcidas estão vendo e estão dando nesse momento, né? Eu acho que a tendência é crescer muito e isso só vai ser um upgrade para o futebol feminino, que quanto mais apoio a gente tiver, melhor vai ser as condições do futebol feminino. O Dieguinho completou aqui a pergunta. Qual alegria você sentiu em ver uma final de campeonato feminino com mais de 40 mil pessoas? Sensacional, sensacional, assim, não tem explicação, porque eu acho que o que a gente mais busca no futebol feminino é isso, né? Que as pessoas tenham o prazer de ver o futebol feminino, que vão ao estádio e compareçam para ver o que elas podem produzir, o espetáculo que elas propõem, né? Então, isso é fantástico. Acho que espero um dia, e que seja logo, que a gente possa ter, não só uma final, mas que a gente possa ter grandes jogos, né? E durante o campeonato todo com um público muito alto também. Eu acho que isso que é o essencial, né? Que nem eu falei antes, para o futebol feminino crescer e se desenvolver cada vez mais. Aí no Sul, como que tá a questão de clássico, seja masculino ou feminino? Tá torcida única? Tá liberado visitante? Não, aqui no Sul há anos já que eles implementaram uma situação no feminino. A torcida pode ir às duas, tanto do Grêmio e do Inter, indiferente do estádio, com limitação, igual o masculino, né? Então, o masculino, eu acho que, eu não lembro agora, eu acho que de 54 mil, 50 mil espectadores, são 3 mil que a torcida adversária tem direito a ingresso, então o setor especializado, né, da torcida adversária, e aqui no Sul tem um diferencial, que é a torcida mista. Então, quando o jogo é na Arena do Grêmio, o torcedor gremista compra o seu ingresso, e aí ele tem direito a comprar outro, e esse outro tem que ser um colorado. Então, muitos casais, família, amigos, e, se eu não me engano, são 2 mil lugares que acontece nesse setor misto. Então, é bacana, porque mostra a rivalidade também que tem aqui no Sul de uma outra forma, que não só a torcida
organizada, mas há alguns anos eles já vêm implementando isso. No primeiro Grenal da Libertadores agora, antes dessa pandemia aí, dessa parada, não teve torcida mista, por questões óbvias, porque era um jogo já muito esperado, questões de segurança, não era um Grenal, mais um Grenal de gauchão ou brasileiro. Então, foi por questões muito óbvias que eles tiraram a torcida mista e aí deixaram só essa divisória aí entre uma torcida e outra. Mas eu acho que é interessante, porque ter a torcida adversária faz total diferença, né? Te dá um ânimo maior. E eu já fui em vários clássicos, já perdi muitos, já ganhei muitos, mas imagina você estar no setor, no estádio visitante e você comemora uma vitória nesse estádio, né? Então, você está em minoria e aí você consegue uma vitória, isso é fantástico, são emoções que só o futebol te proporciona, né? E eu acho que em São Paulo falta disso muitas vezes, né? Aquela emoção de você, a gozação mesmo do futebol, aquela coisa sadia que é bacana de ver, isso eu acho que falta muitas vezes, e tira um pouco do espetáculo que a gente sempre vivenciou e agora não pode em alguns momentos, né? E aqui no Sul, graças a Deus, isso continua. Igual muitos jogadores reclamam aqui, né? Porque, por exemplo, você pega um Corinthians e Palmeiras, se o jogador do Corinthians faz o gol e vai comemorar com a torcida, é divertido. Se o do Palmeiras faz um gol na arena do Corinthians, ele não pode comemorar direito porque não tem torcida. Se ele comemorar, vão falar que ele está provocando. Então é igual muita gente fala, né? O futebol, com essas limitações que estão colocando, acaba ficando chato, né? Porque antes você via as provocações normais e sadias, que eram legais em questão de brincadeira, e hoje qualquer coisa que façam é tudo provocação, né? E acaba refletindo, querendo ou não, na torcida. Com certeza. E tira o espetáculo, né? Acho que é isso. Sim. Tira literalmente o espetáculo. Você não pode fazer mais nada que você é divertido. Então, tira aquela paixão que a gente vivenciou tantos anos e cada vez ela está sendo mais restritiva. O Dieguinho está perguntando como que você vê as atletas do futsal surgindo para o futebol de campo. Ótimo, excelente. O futsal ele é a base para tomada de decisão, ele te dá uma visão melhor do jogo, as suas decisões, que não eu falei, elas são mais rápidas, você cria habilidades que no futsal, em espaço curto, que no campo você vai ter mais facilidade de criação, de definição, de sair no 1 para 1, de sair de situações realmente mais difíceis. Então o futsal é essencial. O futsal ele é essencial para o futebol feminino, tanto para o masculino também. Eu acho que quem vem e quem pode ter a base do futsal é um a mais que vai contribuir para a carreira individual desse atleta. Agora eu vou te pôr numa fria, Mi. Fala para mim uma escalação com as melhores jogadoras que você já treinou. Ai, meu Deus do céu, agora tu me pegou, porque posso pular essa? Para não. Não vou me comprometer, não por isso, mas por... Não, eu não digo que... Porque envolve muita coisa isso, né? Eu acho que envolve muito, eu sempre gostei muito, assim... A minha goleira é que eu tenho uma admiração tão grande que não só o jogo de futebol dela, mas como pessoa e como profissional contribuiu muito, é a Luciana. Isso eu não tiro de jeito nenhum da minha cabeça, eu sempre recordo dela. E eu acho que de todas elas assim que eu passei, eu tive um contato mais próximo com ela também, e como ela me ajudou muito também. Ela, para mim, ela é a goleira. As demais eu faço a escalação e te mando depois. Não, porque tem a Daia que, tipo, se eu pegar da Ferroviárias, eu posso dizer o time todas, porque todas elas me ajudaram. A Daia me ajudou muito, a Lu, tinha a Pretona, né? A Rafa Mineira, a Rafa Travalão, daquele jeito dela lá, sabe? Então, a Raquel me ajudou muito.
a Carol, meu Deus do céu, todas elas, eu vou acabar esquecendo. Eu vou acabar esquecendo muitas aqui. Tipo, porque o time da Ferroviária foi um time muito especial. Foi. E pela posição que eu estava também, né? Eu trabalhei no Corinthians depois e teve muitas atletas que eu tenho um carinho muito grande também, mas por vezes eu não tinha essa proximidade, porque você, treinadora, você cria uma proximidade muito maior de convívio, né? Então, é uma situação diferente. Então, por isso que é difícil fazer isso, é difícil porque você tem que analisar. Se você for olhar friamente, eu vou falar assim mais das atletas ferroviárias do que qualquer outra coisa, porque o convívio que eu tive com elas foi muito especial, assim. O Igor Militão está participando aqui também, mandou um abraço. Obrigada. E deixa eu ver quem que mandou a pergunta aqui. Peraí que subiu uma pergunta aqui. O que você acha que o futebol brasileiro deve fazer agora depois da pandemia? Porque a gente sabe que muitos campeonatos vão voltar, não tem previsão ainda, mas já falam em possibilidades de voltar agora no mês de maio, com portões fechados. Isso a gente sabe que no futebol feminino pode afetar em muito, que agora que o futebol feminino vinha numa crescente, a torcida aumentando, acompanhando mais. Como que você acha que seria uma solução para o futebol depois dessa pandemia? É difícil, né? Porque tem que visualizar primeiro as questões mesmo, o que se perdeu nesse meio tempo, né? Eu acho que a primeira situação é essa, o que se perdeu. Eu acho que o que não pode se perder é justamente essa visibilidade, esse apoio que vinha tendo. E se for de portões fechados, eu acho que todo mundo perde, né? Eu acho que, claro, a gente tem que respeitar e só vai voltar ao normal, acredito que vai demorar ainda. Mas eu acho que a gente precisa achar outras soluções de alguma maneira de tentar fazer com que a mídia agora, aproveitando que todo mundo está conectado, pelo menos consiga de alguma maneira contribuir para que as pessoas olhem o futebol feminino diferente. O ano passado a Band passou, né? Os jogos no domingo à tarde, acho que foi muito importante. Eu acho que esse apoio ele já é um inicial para que não se perca o futebol feminino. E pode ter outros horários. Eu acho que pode passar mais jogos. É uma facilidade incrível para que isso não se perca, né? Eles têm a facilidade de transmissão. Então, acho que esse apoio que gerou e que foi conquistado, acho que é importante. Eu lembro desse barulho, hein? Deu para escutar daqui. Isso que eu moro longe. E olha, eu morava do lado do estádio, senhor, era 3 da manhã, os primeiros dias não conseguia dormir. Até me acostumar com o barulho. Era bom que não precisava de despertador, né? Nossa senhora, mas era de manhã, era 3 da manhã, às vezes tocava. Meu Deus do céu. Ô, Mi, e continuando falando dessa pandemia, nós vimos já vários países como Holanda, França, ameaçando cancelar campeonatos sem decretar campeão, um rebaixamento. Aqui eu não sei se você acompanhou o Paulistão, já deram entrevista falando que vai voltar. Na sua opinião, Michele, você acha que num caso desses deve continuar o campeonato, mesmo que seja portões fechados, deve ser cancelado, deve haver campeão? Porque, por exemplo, vou dar o exemplo do Paulistão. O Santo André aqui estava como primeiro colocado na campanha geral, perdeu vários atletas, boa parte do elenco, inclusive, que era o destaque do time. E se você for analisar friamente, seria injusto continuar, porque o melhor time perdeu por causa dessa pandemia todos os jogadores. Como que você vê isso? Difícil, né? Porque aqui no Sul a gente tem uma situação um pouco semelhante, que o primeiro turno aqui, quem ganhou foi o Caxias. Não foi nenhum da dupla Grenal, né? Eu acho que é difícil, mas eu acho que aí também vai muito do clube, né?
se ele perdeu os atletas, por que ele perdeu e como que ele perdeu, né? Qual foi o processo, qual foi o acordo, porque aqui os times do Sul, eu não sei como, acho que talvez seja a grande maioria dos estaduais, que o contrato é feito por um período curto, e isso não é bom para nenhum time, porque realmente perde-se, só que eles, de uma certa forma, teriam que renegociar, porque essa foi a base que levou o Santo André a chegar a esse nível do qual ele estava. Inclusive, o Paulo, ele foi meu colega, né? Foi meu colega lá na CBF, ele tem um trabalho incrível. E eu acho, assim, que deve continuar, mas o clube, se ele perdeu atletas, é uma questão de reajuste que deveria ter tido com o clube, né? O atleta e o clube, porque todos tiveram que renegociar de alguma maneira, né? Com férias ou como que ia fazer isso. E sabe que os campeonatos estaduais são os mais importantes para todos os clubes, porque tem muito clube que quase não tem disputa depois, o segundo semestre, com uma disputa de grande valia. E o Paulistão, ele é o campeonato mais difícil, o estadual mais difícil. Né? Então, eu acho que o clube acho que tem uma parcela de culpa em relação a isso, porque eu acho que deveria tentado renegociar com eles, né? O porquê perdeu, ou se foi empréstimo ou não, a gente não sabe também, né? Não sabe quais eram as condições. Mas aqui no Sul a gente tem uma dificuldade, que muitos são contratados por 3, 4 meses, que é o tempo que dura, e depois o contrato não é renovado, né? Ou há interesse de outros clubes, ou já fizeram um acordo, então muitas coisas que acontecem a gente desconhece muitas vezes, né? Então, difícil de opinar, mas eu acho que tem que continuar, porque isso dá um suporte, uma base muito grande, porque os estaduais têm muitos times, e é que nem eu falei, às vezes é campeonato de 3, 4 meses, e se não continuar os estaduais, tem time que não joga mais esse ano, né? Então, acho que é difícil, é uma decisão bem difícil, mas acho que tem que continuar. Que nem o Diego estava falando aqui, que tem clube, muito clube pequeno, que faz contrato somente até o final do estadual. O estadual seria para ter terminado no meio de abril, os contratos vencem agora no dia 30 e, que nem você falou, muitos deles não têm competição no segundo semestre, né? Tanto que vários atletas do Santo André, por exemplo, já foram negociados, anunciados por outros clubes. É uma dificuldade, né? Mas é a realidade do futebol, porque ninguém sabia que isso ia acontecer, né? Então, todos já se prepararam para outras situações, porque também eles não podem ficar. Eles não podem ir há 3 meses e ficar o restante do ano sem receber nada, né? Então, eles também têm que procurar outros clubes, né? Então, com certeza já foi ajustado isso antes, e infelizmente quem perde é o clube, né? Com essa situação toda. E a questão do futebol feminino, como você vê a possibilidade agora que estava aumentando o público, crescendo, ter a possibilidade de fazer com portões fechados? Você acha que isso afetaria quando os portões forem abertos de novo? Eu acho que assim vai ter acho que vai afetar no contexto geral no futebol, mas aí eu acho que vai muito além. Acho que o marketing de cada instituição tem que ser forte nesse momento para fazer com que as pessoas voltem e prestigiem, né, o futebol, porque o momento, é difícil, mas aí tem que investir, aproveitar a tecnologia aí para investir nisso, para que as pessoas comprem a ideia de novo e que voltem a apoiar como era antes. Colocar o Dieguinho como exemplo para todo mundo. Exatamente. O Diego é um exemplo que faça chuva, faça sol, de norte a sul, ele está em todas. O próprio Diego pediu para você contar um fato engraçado da sua carreira. Um fato engraçado na minha carreira, meu Deus do céu. Deixa eu pensar. Difícil, que a gente não espera por essas perguntas. Meu Deus. Eu vou. Uma coisa que te marcou muito. Eu vou falar uma vez na apresentação, né? Quando eu fiz a licença B da CBF, a gente tinha que fazer uma breve apresentação. E daí fui a primeira a fazer, né? A apresentação.
E aí todo mundo na expectativa, né? O que ela vai falar, quem é ela. E eu falei, meu nome é Michele, eu sou igual a você, só que eu só tenho só tenho a cara de mulher. Aí, só que eu me enrolei na hora de falar. E aí o professor falou, não faça isso. Eu falei, gente, desculpa, eu tô nervosa. Eu queria dizer que eu era uma pessoa igual, não assim da fisionomia. Então, aí eles começaram a rir, daí eu falei, meu Deus do céu, eu comecei bem, eu tava tão nervosa de me apresentar, que eu falei tudo errado. Aí eles entenderam de uma forma, eles levaram para brincadeira também. Mas aí depois eu falei, não, gente, calma lá, eu quis dizer que eu sou uma profissional igual a vocês, né? Que eu tô no mercado aí buscando meu espaço, enfim. Mas foi engraçado, porque eu fui me apresentar e eu tava nervosa, porque eu nunca gostei de câmera. Fiquei nervosa no início da live, fico em todas, estou aprendendo a lidar com a tecnologia nesse sentido, que eu sempre fico nervosa, mas aí depois vou me soltando, né? Então, eu acho que é o natural. Legal. Você falou questão da CBF, você viu vários treinadores lá. Tem algum que você se identifica, questão de estilo, de tática, questão de treinamento? Tem vários, assim. Eu gosto muito, assim, eu tive uma convivência muito grande e eu já admirava, já tinha conhecido o trabalho de perto antes mesmo de conhecer e passar todos esses dias com eles lá. Dorival Júnior, para mim, é uma figura, assim, que eu gosto muito dele, inclusive daí, né, de Araraquara. É. Eu já conheci ele há alguns anos, já acompanhava o trabalho dele, conheci ele no Inter, depois acompanhei um período de treino dele no Santos, e quando eu pude estar nesse convívio maior com ele, assim, é um profissional que ele tem uma atenção fantástica, um conhecimento incrível. O Fernando Diniz, uma pessoa incrível, incrível. É um profissional assim que é admirável em todos os sentidos. Né? Eu acho que ele sabe lidar com as pessoas, não é por nada que acho que ele é psicólogo, né? E assim, muitos outros, assim, difícil citar todos, o Paulo mesmo, o Santo André, o Roberto Cavalo, o Luiz, que são profissionais que entendem muito do Paulistão, que já vivenciaram muitas situações. Deixa eu pensar. Enfim, são diversos, assim, o pessoal da seleção brasileira, o Kleber Xavier, o Matheus, o Fernando, o Tomás, todos, assim, numa simplicidade e uma humildade gigantesca. O Tite, enquanto estava lá e pôde acompanhar as aulas, assim, a identificação muito grande, os profissionais aqui do Sul, o Julinho, enfim, assim, todos, assim, cada um com a sua característica, eles tiveram alguma coisa para contribuir no meu crescimento, assim, porque eu jamais esperaria que eu ia conhecer tantos profissionais que estão no mercado há tantos anos e os profissionais que estão vindo, né, nessa nova geração que eu pude interagir também. Então, são tantos profissionais, assim, que eu só tive a agradecer, assim, quando eu vi que eu estava nessa turma toda com tanta gente bacana e importante, eu falei, meu Deus do céu, e agora, como que vai ser? E aí você olha, vê todos lá, são todos, assim, super humildes, e cada um com seu estilo, e com cada um você aprende uma situação diferente, né? Então, acho que esse network que propiciou e que eu tive a oportunidade foi fantástico. Na sua opinião, o que você acha que falta para o Tite dar certo na seleção? Ou você acha que deveria ter outro treinador? Eu acho que não é questão de outro treinador, eu acho que é difícil trabalhar na seleção nas condições que ele tem. O que a gente conhece, o que eu tive a oportunidade de conhecer em relação a isso é que é muito do que eu vivenciei, eu sei o quanto é difícil. Eles têm uma semana de treino para passar tudo aquilo que o Tite quer para ir jogar. E como que você faz isso? Cada um com a sua cultura diferente, cada um com os seus hábitos diferentes, cada atleta vivenciando uma nova metodologia uma semana, por mais que eles tenham a capacidade de assimilação rápida, que tenham toda essa experiência deles, muitas vezes não é assim, o encaixe não é tão rápido. Treinar a seleção brasileira é muito mais difícil do que a gente imagina,
porque eles não têm tempo para treinar em nenhum momento. E eles relataram várias situações que tiveram que treinar 2, 3 dias, porque chega, tem que fazer os testes, e você tem que ver quais são as condições do atleta, e eles precisam de um período de descanso, um dia de descanso para saber do fuso horário ou não, para depois treinar 2, 3 dias e depois para o jogo. O que você faz em 2, 3 dias, né? Sim. Então, a dificuldade é muito grande. Então, eu acho que vai muito além de querer um outro treinador ou não. A dificuldade vai ser a mesma. Eu acho que tem que dar, aquela liga, ela tem que dar muito, muito, muito rápida, para que o resultado venha muito rápido também, porque é muito difícil. E as equipes todas, as seleções todas, cada vez são mais bem preparadas, atletas de mais alto nível, então a competitividade é muito grande. Então é difícil, o processo não é fácil. Eu achava que era mais fácil, que eu tinha uma concepção do tipo, poxa, a seleção brasileira, ele pode selecionar os atletas que ele quiser conforme o modelo de jogo. É um facilitador. Sim, mas ao mesmo tempo ele não treina. Ele não treina. Eles tentam estudar, eles tentam verificar, eles tentam conversar com os atletas, mas é difícil, porque eles não têm esse período de treino. Então é difícil encaixar tudo isso, encaixar tudo que eles querem de uma hora para outra. Então acho que tem que esperar, tem que ter calma, tem que ter paciência, mais paciência ainda do que às vezes a gente pede para os treinadores de clubes, né? Muito mais. E o Dieguinho fez 2 perguntas. Por que você acha que os técnicos gaúchos fazem sucesso no futebol? E se viesse um técnico estrangeiro para a seleção, daria resultado? Eu acho, com relação, a gente até brinca, e brincou várias vezes lá na CBF, que a quantidade de profissionais do Sul que existe no futebol é absurda. Todos os clubes têm um profissional do Sul. A gente começou a falar, e indiferente de não só treinador, mas treinador tem muitos, mas de outros profissionais de outras áreas, em todo time tem um gaúcho. Eu acho que o gaúcho, ele é muito apaixonado aqui pelo futebol, e as oportunidades não são tantas. E aí tenta ingressar no mercado aqui, mas muitas vezes o mercado aqui ele é menor do que São Paulo, do que do restante do Brasil, né? Não tem tantos clubes como tem nos demais. E aí a nossa única opção é procurar outras alternativas, né? Então, automaticamente os gaúchos, além de estar aqui, vão saindo, e aí vem mais, porque o pessoal gosta, e a gente tem uma competitividade muito grande, porque a gente sempre quer mais, a gente tem uma cultura de ser muito, muito correto e certo, às vezes a cultura alemã e italiana, aquela rigidez sempre, e eu acho que tudo isso é um conjunto de fatores que leva, e até pela falta de oportunidade aqui, né? Porque o mercado aqui ele já é pequeno, então faz com que você procure em outros lugares. E aí São Paulo é o foco, né? São Paulo é o foco onde tem as melhores oportunidades praticamente de trabalho em relação ao futebol, e aí é onde muitos profissionais vão. E a outra, ser um técnico. Não sei responder, porque eu acho que é muito relativo também. É super relativo isso, porque o tempo de trabalho vai ser o mesmo que o Tite está tendo agora, que é poucos dias. Qual vai ser a adaptação dele? É muito relativo. Às vezes a gente chega num lugar e dá tudo certo. Às vezes dá liga em tudo, e às vezes demora para dar, e às vezes não vai dar. Então, acho que é tudo muito relativo. Porque futebol não tem fórmula. Se tivesse fórmula, muita gente já estaria criando as melhores receitas ou sempre ganhando. E no futebol não tem. Às vezes o time mais desunido ou que tem as piores condições ou, enfim, que não tem um trabalho talvez tão coerente, ou que tem um elenco que está desmotivado, desestruturado, de alguma forma acaba ganhando, de alguma forma. Mas esse trabalho, a gente não sabe o que aconteceu. E às vezes os melhores, como a gente diz, nem sempre ganham. Os que estão mais organizados, mais estruturados, têm melhor equipe, nem sempre ganham. Né? Então, acho que é tudo um ponto de interrogação sempre. O futebol é imprevisível a todo momento, em todas as situações. Ô, Mick, né, a gente estava falando do futebol ficar chato, sem torcida rival, em questão de comemoração. A gente sabe, por exemplo, aí no Sul,
que o D'Alessandro é famoso por ser um argentino que vira e mexe arruma confusão. Eu vi uma foto sua com ele, acho que num desses encontros de treinadores da CBF. Todo mundo que assiste jogo vê ele como que é em campo, sangue quente, cabeça quente, e fora de campo, como que ele é? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Essa foto que eu tive com ele foi uma palestra dele, que ele conta a vida dele, a trajetória dele. Então, eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho mais ele como pessoa também, como profissional, como ele chegou no Inter, os anos todos que ele tem aqui. Dentro de campo, ele é ele é a base, ele é a referência do Inter por muitos anos, né? Ele criou uma aparência, né, assim, que foi o contexto, e ele realmente ele é esquentado, né? E ele contou na palestra dele que quando o pai dele liga e fala com ele, pergunta como foi o jogo, aí ele fala, não gostei, ou você fez isso de errado. E daí muitas vezes diz ele que ele para e pensa, ele realmente, né, realmente eu fiz, ou exagerei aqui e ali, mas é tudo do momento, é do jogo, né? Ele é uma pessoa super solidária, ele aqui no Sul ele ajuda muito, várias casas de criança com câncer, ele apoia muito. Com o Covid agora, ele fez parceria com vários jogadores do Grêmio para distribuição de sopão, que ele tem uma causa aqui também do nome dele, e aí ele segue ajudando durante o ano inteiro. Então, assim, ele é um cara excepcional, assim, ele, como pessoa, ele é fantástico, assim, eu tenho uma admiração muito grande por ele, eu gosto do estilo dele de jogador, porque ele já tá além da idade, como a gente falou, né, e ele era para ter parado ano passado, ele jogou mais um ano, aí esse ano, e aí ele já não sabe, ele é para parar no final do ano, e não sabe se vai ou não, tanto que o contrato dele com o Inter foi renovado por mais um ano só. E não sei se essa questão das palestras que ele está dando talvez já seja uma transição para uma outra área, de uma certa forma, né? Que ele está tentando, porque ele sabe, eles dizem que todo mundo chama ele de velhinho, e está ficando mesmo, né? Mas é muito bacana, assim, conhecer a história, né? A gente julga as pessoas muito sem conhecer tudo que ela passou, tudo que vivenciou, e como foi difícil a trajetória dele também para chegar, né, até onde ele chegou e conquistar tudo que ele conquistou hoje, né? Então, isso as pessoas deixam de conhecer, né? Só vem o profissional lá em cima e fala, nossa, esse fulano tá lá, não sei porquê, não sei isso e aquilo. E o julgamento muitas vezes é equivocado e errado, e a gente tem que tomar um certo cuidado disso, né? Então é muito bom, antes de julgar a pessoa, é melhor você conhecer a história, o que a pessoa passou e como foi a sua trajetória até onde ela está hoje, né? Legal. O Diguinho perguntou se a Michelle já jogou futebol ou se era perna de pau. Eita! Eu jogava assim, de brincadeira, sempre metida no meio dos meninos, a vida inteira, sempre. Tudo que os meninos faziam, eu fazia. Jogar futebol, eu chegava em casa com o joelho ralado, sangrando, pular muro, subir em árvore, tudo. Fui criada no interior, eu tive esse privilégio de fazer tudo isso. Joguei futsal por um tempo, fiz escolinha e depois joguei por um tempo, assim, mas nada sério. Eu preferia o futsal na época e sempre gostava bastante. Depois, no tempo de faculdade, eu acabei jogando um tempo também, mas aí parou por aí, né? Porque eu já estava trabalhando, enfim, jogava mais por diversão. Sinto saudade, assim, de fazer atividade mesmo, né? Que às vezes a gente acaba ficando restrita a muitas coisas. E se eu puder voltar de alguma maneira, tentar um futevôlei, sei lá, eu quero voltar agora quando der, fazer alguma coisa assim, porque isso faz bem, né? A adrenalina ali que a gente tem, botar as coisas ruins para fora e aproveitar o momento que o esporte, no contexto geral, faz muito bem para todo mundo. E o Diguinho perguntou qual time mais encantou você em todos os tempos? Só que ele não especificou se masculino ou feminino. De jogo, será?
De estilo de Deve ser. jogo? Difícil, hein? Eu tenho alguns estilos de jogo e assim que eu gostei de ver. Ano passado, o Sampaoli, que ele fez no Santos, eu acho que justamente pela dificuldade da saída de atletas, as características, o que ele conseguiu extrair de cada atleta. Acho que para mim isso é o mais importante. Falar do Flamengo, mas o Flamengo tinha características individuais altíssimas, né? Eram jogadores excepcionais, então seria um facilitador. Mas muito Bahia do Roger, a forma organizada, o time do Goiás ano passado, a ascensão que teve, Rogério Ceni, Atlético Paranaense, como foi, como conduziu durante o ano, assim, vários times, assim, o que eu gosto mais, eu não tenho um específico, mas o que eu gosto mais é de ver do treinador o que ele consegue extrair o máximo do atleta, né? Como que ele extrai esse máximo do atleta, isso que me chama mais atenção. Com o elenco restrito, reduzido, enfim, né? Isso que mais me chama atenção. Porque é muito fácil você ter todos os atletas na mão, para cada posição, tem o segundo atleta que é tão bom quanto você, se torna mais fácil de fazer o trabalho. Mas eu gosto mais de ver como que na dificuldade esses treinadores vão ter essa ascensão durante o trabalho. Isso é o que mais me chama atenção. Uma pergunta que né, você falou do exemplo do Flamengo. Como que um treinador faz para ter o elenco na mão, por exemplo, eu tenho 40 atletas que qualquer um pode ser titular, só que 11 jogam, depois tem mais 7 no banco e alguns nem para o banco vão. Como que é lidar com uma situação dessa? É difícil, é bem difícil, assim, eu não sei qual estratégia que ele utilizou ou vem utilizando, mas tem que ser a base da comunicação, né? Eu acho que é a base da comunicação e deixar bem claro o que eles têm como objetivo durante o ano e o que, quando o atleta ingressar no clube e for contratado, ele tem que estar ciente da sua posição e de como que o treinador vai querer utilizá-lo. E aí ele vai mostrando durante o processo de treino que ele merece estar no elenco ou não. Então, o atleta tem que ter uma consciência muito grande, porque e ele tem que saber muito qual é o papel dele durante a equipe, né? O que o treinador espera dele, como que ele vai ser utilizado para que não crie decepções ou, enfim, crie frustrações que possam envolver diretamente no que acontece durante os treinos e posterior ao jogo, né? O Dieguinho está perguntando se você tem assistido os jogos que estão sendo reprisados para ver a evolução do futebol e quais você enxerga. Alguns, assim, eu assisti alguns, não todos, e assim, ver o Brasil jogando, assim, algumas coisas, assim, a evolução é muito mais tática de organização, muito mais tática de organização, porque você olha, assim, a organização, principalmente lá atrás, das últimas Copas, não existia uma organização, era todo mundo ia para frente e voltava, ia para frente e voltava. Mas uma coisa assim bacana de ver e que as pessoas sempre comentam e eu não tinha visto é o quão ofensivo o Brasil sempre foi. O Brasil sempre foi muito ofensivo, um jogo muito vertical. E aí falam da criatividade também que o brasileiro tem. E a gente não pode perder isso, porque isso é o que a gente sempre teve de melhor. A gente teve os melhores atletas do mundo assim, né? Então, isso a gente não pode perder. E essa evolução tática de organização mesmo, acho que é o que mais chama atenção. E é óbvio, né? Fisicamente é uma coisa, a intensidade do jogo mudou bastante, tudo por causa de organização e das condições que o atleta recebe hoje, né? Para ter essa melhora, essa evolução. Legal. Mi, só para a gente começar a preparar para encerrar, que vai dar quase 2 horas de live, senão você mata eu. Deixa um recado aí pro o Dieguinho, que já está assistindo, o pessoal que é apaixonado pela Ferroviária. Deixa um recado para eles aí. Principalmente para o Diego, né? Mas para todos os torcedores que me acompanharam e para todo mundo que sempre teve
me acompanhando de todas as maneiras, né, me dando apoio, tanto enquanto eu tive aí, e posterior a isso, porque eu encontrei o Diego em Campinas o ano passado, ele foi ver um jogo e eu acabei encontrando ele. E dizer que eu sou muito grata, tenho uma gratidão muito grande pela cidade, pelo time, pela equipe, pelos torcedores, pelos profissionais da comunicação, da TV, do rádio, que sempre me trataram super bem. Aprendi muito. Eu acho que esse foi o meu ponto-chave, assim, de mudança de comportamento em todos os sentidos, onde eu saí da minha zona literalmente de conforto, onde eu estava no Sul, na minha casa, com a minha família, com profissionais que eu sempre conhecia, com profissionais da área do futebol aqui que eu estava super acostumada, já sabia como lidar, e eu saio para uma realidade totalmente oposta, onde eu desconhecia totalmente, e essa gratidão que eu tenho é justamente pela recepção, pelo convívio, pelo apoio, pelas mensagens até hoje que eu recebo. E eu sou eternamente grata. Foi onde eu mudei literalmente e cresci como pessoa e profissional. Assim, me deu uma experiência e me deu uma bagagem gigantesca e me deixou mais pronta e preparada para os outros desafios que eu tive e que eu estou tendo hoje. Então, Araraquara, eu acho que é o meu pulo maior, assim, onde eu considero que foi extremamente importante para que eu pudesse ser como profissional. Então, só agradecer a todas as pessoas, agradecer todo mundo que participou e que o Diego que fez um monte de pergunta. Pode me perguntar mais, saudade de conversar com ele, de conversar, enfim. Então, só agradecer mesmo, porque eu tenho uma gratidão muito grande com todos eles. O Diego falou que para finalizar as perguntas dele, ele quer a receita das fotos do churrasco gaúcho que você participa. Pode deixar, vou mandar para ele. Mas aí não adianta mandar, né? A carne aqui do Sul é diferente também. Né? Exatamente. Vai ter que vir aqui. A hora que vier para o Sul, me avisa que a gente faz um churrasco especial aqui. Mi, e agora um recado para o pessoal do grupo, não só o grupo nosso físico aqui, porque a gente tem pessoas do Brasil inteiro, tem pessoas de fora do Brasil que nos apoiam, que nem eu te falei lá atrás, você sem conhecer o grupo, sem me conhecer, sem conhecer nenhum integrante, abraçou o projeto, abraçou a campanha e foi se doar. Então, deixa um recado para quem já faz parte do grupo durante esses 6 anos e para quem não faz nenhum tipo de trabalho voluntário ainda. Para essas pessoas, né, os colaboradores, para quem participa do grupo também, para quem está, para até para as crianças, não sei se de alguma maneira essa mensagem ela pode ser retribuída, né, repassada, dizer que o que precisar e pode contar comigo sempre, por mais longe e distante que eu esteja. Eu acho que a gente precisa de pessoas e profissionais que possam contribuir sempre, e como você falou, não só financeiramente, mas que possam ir visitar, passar uma mensagem de carinho, de afeto e de apoio, que eu acho que é o que mais precisa e necessita nesses momentos. Então, eu sou muito grata também por você, pelo convite de estar participando dessa live, por poder ter conhecido o seu projeto, como você conduz ele, a importância que você dá para ele, e como as pessoas têm uma consideração gigantesca pelas coisas que você faz lá com eles. E eu tenho certeza que você deve receber muitas mensagens de gratidão em relação a isso também. E que para as pessoas aproveitem esse momento e contribuam com esse afeto, né? Que contribuam, que possa visitar, que possam tirar um dia, em algum momento, para conhecer o projeto, porque eu tenho certeza que isso vai trazer coisas tão boas para você como pessoa, que vai te tornar um ser humano melhor, né? A gente sempre precisa desse carinho, dessa atenção, e com certeza é extremamente importante para a gente como pessoa participar de projetos assim. Então, queria deixar um abraço bem grande para todo mundo,
dizer que um dia ainda, se Deus quiser, eu volto, né? Eu posso estiver passando por lá e posso participar do projeto de alguma maneira, ir lá visitar, porque foi tão bacana aquele dia, aquele momento com todo mundo, que isso me fez uma pessoa melhor também. Então, participem de projetos assim, vale muito a pena. E só deixar um abraço mesmo e agradecer por tudo. Com certeza. Obrigado pelas palavras. No ano que você foi, nós fazíamos só as visitas e as campanhas para o orfanato e bairro, né? E graças a Deus, com o grupo aumentando, os voluntários aumentando, o próprio Diego já foi em várias campanhas conosco. Hoje, nós, além das campanhas para o orfanato, nós realizamos também para os bairros e ajudamos também moradores em situação de rua, levando marmita, roupa, um pouco de carinho, atenção, amor, que é o que eu falo sempre nas palestras, né? Não adianta só eu levar um prato de comida, virar as costas e vir embora, sem perguntar o porquê ele está ali, tentar ajudar. Então, a gente tenta ajudar com a internação também. Como já teve caso da gente encontrar familiares das pessoas que estavam na rua aqui, que eram do Nordeste, que eram do Acre, e a gente conseguir levar de volta para casa. Hoje, muitos deles estão bem, estão trabalhando, estão com a sua vida restaurada, né? E nós temos ainda um projeto para esse ano, ainda não iniciamos, ainda por conta da pandemia, mas nós vamos também iniciar o projeto de visitas aos hospitais, porque que nem você mesmo foi conosco, você sabe como que é uma criança agitada, com energia para brincar. Então, você imagina uma criança acamada, presa numa cama de hospital. Então, aí surgiu a ideia, e o grupo abraçou, da gente começar a ir nos hospitais também, vestido de palhaço, de personagem, para levar um pouco de alegria para eles. Então, em nome do grupo, que eu falo que o grupo não é só meu, o grupo é de todos. Em 2015, nós iniciamos em 3, hoje somos mais de 60, mais os voluntários esporádicos e os voluntários de fora que nos ajudam. Então, em nome do grupo, também queria te agradecer ter topado a live, quase 2 horas de live. Agradecer por sempre que eu peço um vídeo, peço alguma coisa, você de primeira já topa, já manda. Posso demorar um pouquinho, mas eu mando. É muito legal, porque eu já ouvi muita gente agradecendo, muita gente parabenizando, mas igual eu falo, eu já ouvi também muita coisa que, como você falou, a gente tem que ir filtrando, senão a gente vai desistir na primeira semana. E hoje, com um grupo mais sólido, mais pronto para as porradas do dia a dia, a gente vê pessoas como você, o Xaropinho do Ratinho vira e mexe, manda vídeo para nós também, pessoal do Alcubo, tem muita gente de fora que eu nunca, jamais imaginaria que continuaria ajudando. Então, você vê que é um trabalho que está chegando longe, não só aqui em Araraquara, muita gente tem visto, e esse apoio é fundamental, porque quanto mais pessoas apoiarem, mais pessoas estiverem nessa corrente do bem, principalmente agora, nessa pandemia que a gente vê só guerra de política, um brigando com o outro por causa de política, quanto mais pessoas tiverem esse lado social, mais coisas a gente consegue fazer para a população. Com certeza, acho que essa é a ideia principal e aí cada vez vai ficar mais sólido e vocês vão ter mais apoio aí para tudo. Ó, o Dieguinho falou que a nossa live já está melhor que a do show dos famosos. Ó. Diego é uma figura. Mi, então é isso. Obrigadão mais uma vez. Um abraço para todo mundo aí da família. Torcer para acabar logo tudo isso aí da quarentena, né? Para começar a voltar a normalizar tudo, porque com certeza também não vai voltar assim tão rápido, né? Mas torcer para acabar tudo e que todo mundo fique bem.
Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, foi um prazer falar com você e agradeço a todos que prestigiaram. Qualquer coisa que precisar à tua disposição, pode me mandar mensagem, a gente vai conversando e a gente vai se ajudando, né? Eu acho que isso é o principal sempre, um ajuda o outro e todos saem melhor sempre, né? Então, muito obrigada e uma boa noite a todos. E só para a gente finalizar, a última pergunta. Você falou que gosta de brincadeira, que é legal. Palmeiras tem ou não Mundial? Segundo a FIFA, não, né? Vou fazer o quê? Tá ali, tá ali. Fazer o Dados quê? são dados. Dados são dados. Obrigadão, Mi. Boa noite aí para todo mundo. Obrigada, boa noite.